Aleluia, Jesus. Amém, igreja. Obrigada, Senhor, por essa noite, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo quanto o Senhor já está realizando em nossos corações. Que cada mente, pensamento esteja cativo, Pai, para ouvirmos, Senhor, ouvirmos a Tua palavra. Pai, que cada família aqui representada, cada lar, seja visitado pela Tua poderosa mão. Nós cremos e recebemos, e o Senhor tem cuidado de cada um. Obrigado pela Tua palavra, pelo alimento, pelos louvores, adoração, pela comunhão. Que permaneça a gratidão em nossos corações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não deixe, Pai, como foi falado no início, na abertura, que a insatisfação venha tomar conta dos nossos corações, mas que possamos, em alegria, celebrar tudo que o Senhor tem feito, celebrar a vida, celebrar a salvação, celebrar o amor de Deus, e que isso possa ser, Senhor, transbordante em nossos corações e alcançar vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Continua falando conosco nesta noite, que eu diminua e que o Senhor cresça. E assim nós prosseguimos, Pai, em louvar, em temor, em reverência ao Teu nome. Abra a palavra do Senhor no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Filipenses 3, do 12, nós vamos ler do 12 ao 16. Diz assim: todos acharam? Amém? Para quem não achou, já está aqui, ó, no telão. Glória a Deus. Não que eu já tenha alcançado, não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Amém? Só até aqui. Nessa noite, nós queremos, o Senhor quer tratar algo em nossos corações. E nós falaremos a respeito da construção da identidade. Estamos iniciando o ano, praticamente o ano de 2019. Porque ainda está no começo. E nós temos trabalhado, como vocês já sabem, 3 aspectos: força, ação e identidade. E Deus tem usado vidas, o Senhor tem direcionado, eu tenho tanto as vidas que estão aqui, vidas que têm vindo de fora, para falar a respeito e para que cada vez mais nós sejamos alinhados ao propósito do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre a construção da identidade, porque nós precisamos entender para viver, nós precisamos entender
para viver o que o Senhor tem para nós. Quando nós falamos a respeito de identidade, a tua identidade, a minha identidade, ela é única. A nossa identidade, ela é única. E ela possui características próprias e exclusivas. E isso me torna quem eu sou. Isso te torna quem você é. Amém? Você crê nisso? A identidade, ela é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa que seja de outra, das quais é possível individualizá-la. Você tem características próprias. Você tem as suas, você tem ali a sua individualização, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Então a sua identidade, a minha identidade, ela define quem nós somos. A identidade, ela define uma pessoa. São características muito particulares que identificam uma pessoa. Se nós pegarmos a questão da identidade como o RG, nome, sobrenome, data de nascimento, sexo, filiação, a impressão digital, isto tudo são características que identificam uma pessoa e são características particulares. E isso, a identidade, ela é o próprio reconhecimento. Essas características é o próprio reconhecimento de quem é o indivíduo. Essas características refletem quem você é, quem nós somos. Você está conseguindo entender? Amém? Mas uma coisa que me chamou a atenção, porque o tempo todo nós passamos por ajustes ou desajustes. E o Senhor colocou que nesse mês, em específico esse mês de março, trabalhamos sobre isso, sobre a construção da identidade, ou a reconstrução da identidade. Porque como isso afeta a nossa identidade, como essas mudanças, como esses ajustes e desajustes, eles afetam a nossa identidade. Eu quero que você acompanhe de forma bem atenta comigo nessa noite. Um autor de um livro, quando ele trata sobre a identidade, e ele fala que construir uma identidade implica em definir quem a pessoa é e quais são os seus valores e quais direções que deseja seguir pela vida. Ele é um psicólogo, ele também é um autor com alguns livros. E ele fala que essa construção da identidade, ela implica em definir quem a pessoa é, quais são os seus valores e quais direções que deseja seguir pela vida. E essa construção, ela também envolve fatores diferentes, em níveis diferentes. Eu quero que você entenda isso. Esse processo de construção. Quando o Senhor me deu esse tema, construção da identidade, e eu comecei a meditar, a pesquisar, a estudar. Então, eu estou aqui trazendo um parâmetro para você entender. Essa construção, ela, diante desse autor, ele diz assim que envolve fatores diferentes em níveis diferentes. E isso assume um aspecto extremamente complexo nas nossas vidas. E é tão interessante que nós precisamos ter a compreensão desse movimento. Nós precisamos ter a compreensão, porque desde o nascimento, todas essas identificações adquiridas, elas vão determinar fatores. Então, há muita divergência na questão da identidade. Há muitas questões, há muitas explicações a respeito da questão da identidade. Alguns acreditam que ela começa num período, ela se encerra. Eu, particularmente, acredito que a identidade, ela vai ser construída. Por quê? Devido a esses nossos ajustes e desajustes.
Nós não permanecemos do mesmo jeito para sempre, não é? E glória a Deus por isso. À medida que nós vamos nos envolvendo, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, alterações, mudanças vão sendo necessárias. E nós precisamos entender esse processo da identidade dentro dessas mudanças e dentro desses ajustes ou desajustes. Porque às vezes as situações vêm e elas nos desajustam para depois colocar no lugar. Não é assim? Você já viveu situações que eu tenho certeza que você já passou por isso. Então é um campo muito extenso, porque existem várias opiniões a respeito disso. E há muitas divergências nessa questão. Quando que ela começa, o processo da formação da identidade. Então, pessoas acreditam que ela se encerra, outros que ela continua. Então, isso não é a questão aqui. Eu estou trazendo aqui um amplo, para você ter um amplo parâmetro, para que você tenha um discernimento e para que você entenda. Eu, particularmente, acredito que a identidade, ela vai se construindo ao longo dos dias, ao longo dos anos. E nessa pesquisa foi tão interessante que eu descobri nessas pesquisas que uma das áreas que mais tem se desenvolvido na formação é justamente a questão da identidade. Por quê? Porque ela está ligada aos nossos valores, quem somos, o que fazemos. Então o desenvolvimento da identidade, ela é uma questão de uma preocupação no âmbito social, no âmbito familiar, em todas as áreas. Então foi interessante isso. E inclusive até a questão da identidade, ela tem despertado interesse em várias áreas. Áreas da saúde, várias áreas. Área social. A questão da identidade, ela tem despertado esse interesse. E aí isso me chamou a atenção, porque eu falei, o Senhor nos trouxe isto. O Senhor nos trouxe esse tema. O Senhor nos trouxe essa questão para falarmos e tratarmos, né? E se Ele trouxe é porque Ele conhece a nossa necessidade. E agora a pergunta é, diante do que o Senhor trouxe, o que eu e você faremos a respeito disso? Porque quando o Senhor traz algo, a minha responsabilidade, o que eu vou fazer com aquilo que o Senhor trouxe? Então a identidade é algo que ela tem despertado. E o Senhor no início desse ano, Ele nos trouxe esta questão da identidade, junto com a força, com a ação. Então é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Amém? Diante do que o Senhor trouxe, nós procurarmos entender o porquê, o que Ele quer nos ensinar. O que Ele quer que nós venhamos entender o que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Agora preste atenção. Vamos analisar um pouquinho a respeito daquilo que eu falei, do autor, que traz a questão da identidade como a realidade. Agora, eu quero que você analise algo comigo, que me chamou muito a atenção. É muito interessante nós pensarmos que a identidade é o que somos na realidade. A identidade é o que somos na realidade, mas também ela está relacionada com a ideia que nós temos de nós mesmos. Conseguiu entender? A identidade, ela está relacionada com o que nós somos na realidade, mas também com a ideia que temos de nós mesmos. A ideia que nós temos de nós mesmos. E para mim, aí é onde entra o perigo. Agora que eu quero ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A partir dessa condição, a partir dessa questão da identidade, ela é o que eu sou na realidade. Ela é o que eu sou de verdade. As minhas características, aquilo que eu sou. Mas ela também está relacionada à ideia que eu tenho de mim. E se a ideia que eu tenho de mim, ela não for uma ideia correta, se a ideia que eu tenho de mim mesma
não for uma ideia coerente com a palavra de Deus, por quê? Porque tudo em mim, tudo na sua vida, você e tudo que há em você vai te influenciar a maneira de você viver, a maneira de você agir, porque isso faz parte da sua identidade. É quem você é como você age. E se você ou eu estiver uma visão, um entendimento distorcido a quem eu sou, então isso vai refletir na minha maneira de ser e na minha maneira de agir. Quem está comigo? Quem está entendendo? E é tão interessante que, preste atenção, isso traz uma preocupação muito grande. Por quê, pastora? Por que traz uma preocupação? Porque nós vivemos uma geração, uma sociedade, a qual modelos de perfeição são impostos a todo tempo. Modelos de perfeição, modelos de conquista, modelos, isso tem muitas das vezes anulado o ser humano. A pressão, todo esse contexto, ele muitas das vezes te paralisa em busca de uma perfeição, em busca de você se encaixar num padrão humano, num padrão a qual a sociedade impõe. E eu quero dizer, isso acontece lá fora e dentro da igreja. Padrões a qual você, sem perceber, você é influenciada, impulsionada a fazer, a ter que ser daquele jeito. E aí, nós nos perdemos nesse processo. Nós passamos a ter uma ideia errada daquilo que somos, daquilo que temos vivido. Como foi falado no início, perdemos a essência. Trazemos a insatisfação, ela toma conta, porque os padrões que estão sendo impostos, muitas das vezes, ele nos coloca no chão, ele nos coloca para baixo, ele passa pelas nossas emoções e ataca a nossa mente, e nós precisamos nos moldar, porque alguém está se moldando, e alguém está fazendo, e você precisa fazer, e você precisa empurrar que alguém faça, e nesse processo, você esquece quem você é, e qual é o propósito de Deus para a sua vida, e o propósito do que você foi chamado. É uma linha muito fina, é muito rápido isso, é uma questão de muito ali, é uma forma muito sutil, de padrões pré-definidos, que você tem que se ajustar. Você tem que ser aquilo que a mídia fala. Você tem que ser aquilo que as pessoas acham. Você tem que ser aquilo que o outro acha. Não, você tem a sua identidade. Você é única e exclusiva. E o Senhor tem um plano, um propósito. E Ele já começou a realizar isso sobre a sua vida. E você só precisa se ajustar a esse processo. Você só precisa se ajustar a esse crescimento. Você só precisa se ajustar a essa construção da identidade. Os padrões chegaram na igreja. Quando eu falo da igreja, não é placa. E cada vez mais a gente tem se distanciado do propósito. E aí é uma coisa muito interessante, porque é nesse intervalo que o inimigo entra. É de forma sutil que ele entra. Porque muitas das vezes fazemos tantas coisas, começamos a ficar parecido com um, com o outro, perdemos o nosso real valor e a nossa identidade. Estamos parecidos com todo mundo, nem mesmo nós nos reconhecemos. O Senhor quer tratar isso. O Senhor quer tratar isso. Ele quer nos sarar, Ele quer que nós venhamos reconhecer aquilo que Ele depositou e confiou nas nossas mãos. E a minha identidade, como eu preciso trabalhar, como eu preciso deixar que o Senhor venha moldar, como eu preciso crer na intervenção do Senhor. Como nós lemos no versículo em Filipenses, o apóstolo Paulo declarando, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, não, mas vou prosseguindo a alcançar. Vou prosseguindo e avançando
para o alvo, eu prossigo para o alvo. Mas se eu me perco desse alvo, para onde eu olho? Se eu me perco desse alvo, se eu perco o modelo, quem é o modelo? Jesus Cristo de Nazaré é o nosso modelo. E se eu me perco desse modelo, eu começo a me perder de mim mesma, eu começo a acumular uma bagagem. Olha, preste atenção, porque o que é necessário, ele não nos sobrecarrega, mas o excesso e os acúmulos nos sobrecarregam. E aí eu começo com aquela bagagem enorme, e passa a fazer parte de mim, sem ser meu. Estão entendendo? Passa a fazer parte de mim, pastora. Começa a ficar impregnado em mim. E aí às vezes as pessoas me perguntam, aí você nem sabe dizer por quê. Por quê? Está com você sem ser seu. É a identidade. Aquilo que você é, aquilo que você tem se tornado. A sua vida, a sua essência. Quantas histórias, quantas situações atravessamos. E tudo isso é um processo de construção. Começamos a ficar abarrotados de coisas. E isso faz estar comigo sem fazer parte de mim. Eu falo um pouco disso no livro Cura, Socorro que Vem do Alto. Aliás, aqui tem um monte de livro aqui. Vocês podem subir depois, não tem problema. São livros, são sementes para que você possa comprar, adquirir, abençoar a obra e ser abençoado com leituras abençoadas. Estava guardado e eu falei, não, eu preciso colocar exposto. E eu quero que você preste atenção, porque é nesse processo da perca da identidade. É nesse processo quando você se parece com todo mundo, uau! Mas você nem sabe quem você é. E às vezes você está agradando todo mundo por um certo tempo. Por um certo tempo. Porque nem Jesus agradou. E você começa a se distanciar. Você começa a se perder. E aí os ataques começam. E é tão interessante que os ataques começam. E quando os ataques começam, sabe o que acontece? Nós ficamos infrutíferos. Foi isso que o Senhor falou. Quando os ataques começam, ficamos infrutíferos. Eu estou falando desse contexto. Há vários tipos de ataques, há vários tipos de situações, permissões do Senhor. Eu estou falando dentro desse contexto. Quando a gente já começa a se perder na característica da identidade. Ou a gente nem sabe. Faz porque fizeram. Aceitou porque falaram para aceitar. Assumiu porque falaram para assumir. E você? O que você quer? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Então eu estou falando dentro desse contexto. Quando nós nos perdemos, inicia-se os ataques e eu começo a ficar infrutífero. Foi essa palavra que o Senhor, Ele trouxe. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Hoje, preparando a palavra, eu não estou perdida na ministração, não, é que preparando a palavra, o Marcos no quarto, descansando, coitado, porque ontem ele deu um duro aqui, o Marquinhos no outro quarto, e eu fiquei onde? Na sala, e aí eu tinha uma companheira. Gente, se vocês quiserem ficar uns dias com a Mel, com a minha cachorrinha, eu deixo ela com vocês, e ela pulava, ela brincava, e eu tentando me concentrar. E ela não quer ficar no quarto trancada. E eu fui anotando aquilo que o Senhor está trazendo. Mas preste atenção. Os ataques vêm. E paramos de dar frutos. E esse ponto é muito importante. É tão importante, é importante demais quem somos, o que somos, quanto o que estamos fazendo com a nossa vida. Vou repetir. É tão importante quem somos, quanto o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque isto também está relacionado à identidade. E uma identidade corrompida, ela traz atitudes e ações
contaminadas. Nós nos tornamos infrutíferos. E aí entra mais um problema. Preste atenção. Quando nós nos tornamos infrutíferos, nós adoecemos. Adoecemos. Começamos a ficar doentes. Paramos de gerar frutos. Paramos de viver o propósito. Esquecemos quem somos. Começamos a adoecer. O mundo está doente. Sabia disso? O mundo está doente, o mundo não está saudável e ele não pode produzir. O mundo não pode produzir frutos, porque isso não vem de nós, mas vem de Deus, que é através de nós, através do Espírito Santo atuando em mim e em você, eu posso produzir frutos. Mas o mundo não pode. Porque o mundo está doente, o mundo está contaminado e separado pelo pecado, e a separação gera morte. Isto é morte. É uma sentença, é um juízo, é uma sentença. Mas nós, como cristãos, nós precisamos, o pastor falou aqui, voltar ao evangelho verdadeiro, voltar à verdade, voltar às convicções verdadeiras, voltar ao primeiro amor, voltar a produzir, a gerar frutos, voltar. Nós precisamos estar em Cristo e através do Espírito Santo realizar o que foi confiado a nós. Porque quando nós nos afastamos, nós nos contaminamos. Quando nós nos afastamos, agora preste atenção. Que você pode pensar, pastora, mas eu não estou afastado. Eu tenho postado muito assim, permaneça na presença. Permaneça na presença. É um desafio, permanecer na presença. É um desafio dia após dia, permanecer na presença. Porque nós precisamos, quando nos afastamos, como que nós afastamos permanecendo no corpo? Quando eu começo a me distanciar do Senhor, quando eu começo a me afastar, quando o meu tempo já não tenho mais tanto tempo para Ele, quando eu ouço mais pessoas do que eu ouço Deus, quando eu começo a falar mais com pessoas do que falar com Deus. O ano passado o Senhor falou, filha, você está sobrecarregada, porque nos aconselhamentos você tem levado as pessoas até você e não a mim. Eu ouvi isso do Senhor. Nós nos afastamos sem se dar conta. E eu vou te dizer uma coisa, quando você puxa uma cadeira e você fala, Senhor, senta nessa cadeira, eu vou sentar aqui, e a gente vai fazer uma terapia, eu vou orar, eu vou chorar, eu vou falar, eu vou conversar. Escute, você que vai chegar um momento, por causa dos seus afazeres, você vai falar, amém, Senhor, obrigada, amém, e vai se levantar. Mas Ele nunca vai falar para você, olha, eu estou indo que agora eu tenho... Não, Ele está conosco para sempre. É nós que nos levantamos. É nós que tiramos um período de oração e já olhamos no relógio e, amém, Senhor, amém, obrigada. E vamos. Mas Ele não. Ele nunca, quando você está falando, orando, quando você puxa a cadeira para o Senhor sentar, Ele nunca vai falar para você, ó, pastora, tá, tô indo, eu tenho umas coisas para resolver, a gente se vê depois. Isso é eu e você que fazemos. Ele permanece, Ele está ali. Você pode passar a madrugada toda, o dia todo, a semana, Ele vai estar ali incansavelmente, porque Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Em Cristo e através do Espírito Santo, nós podemos produzir frutos. Mas quando nos afastamos dessa presença, dessa comunhão, desse tempo de qualidade que às vezes a gente fala. Por quê? Porque estamos olhando para tudo. E aí nos entristecemos, não enxergamos o milagre, deixamos de agradecer pelo que temos e queremos aquilo que está por vir. Nós nos afastamos. E aí nós paramos de dar frutos e começamos a adoecer. Adoecer.
Lá em Isaías 53, quer colocar cá? Fala que nós somos sarados. Que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe por que nós produzimos frutos? Porque somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós. Volta para o 5, cá, por favor. O versículo 5, 53, 5. Isso. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Somos sarados. Não podemos nos afastar da presença, nós somos sarados. Não podemos deixar de buscá-lo, não podemos deixar de ouvir, não podemos ser contaminados, porque uma identidade corrompida, as minhas atitudes e as minhas ações serão contaminadas. E nesse processo de paralisação, eu me perco de mim mesma, e eu paro de produzir frutos, e eu começo a adoecer. Somos sarados porque ele nos sarou. Somos sarados porque o sacrifício vivo. Eu quero que você entenda esse mecanismo espiritual, saúde e cura. Eu quero que você entenda isso, para que nós possamos viver isso. E eu preciso lembrar, não é o Senhor que se afasta de mim, Ele continua no centro do seu propósito e vontade, Ele continua em sua soberania e atuação perfeita e permanente. É eu que me distancio, é eu que não tenho tempo às vezes. Ele está conosco o tempo todo. A cada dia nós vivemos buscando a palavra de Deus. Isso significa, sabe o quê? Consertando as coisas. Consertando as coisas. Meu Deus, consertando as coisas. Porque quanto mais nós buscamos, mais reconhecemos o que precisa ser consertado. Não é? Quanto mais nós buscamos, mais nós percebemos o que precisa ser consertado. E eu quero dizer para você, o mundo está doente. Tudo que há de belo é temporal, passageiro. E nós precisamos estar firmados na rocha, firmados em Cristo Jesus. Não que eu já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo, para que também fui alcançado por Cristo Jesus. E o apóstolo ele fala assim, não pense que eu mesma já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte, ele dá uma dica. Ele fala, não que eu já tenha alcançado, mas ele dá uma dica. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual o prêmio que nós estamos buscando? Reconhecimento? Qual o prêmio que nós estamos buscando? Aplausos? O prêmio que estamos buscando? Muitas curtidas no Face? Qual o prêmio? Qual o prêmio? Muitos amigos e muitos relacionamentos? Qual é o prêmio? Apóstolo Paulo dá a dica, ele fala, alcançar o prêmio da verdadeira vocação em Cristo Jesus. Do propósito, não só para esta terra, mas para uma vida eterna, uma vida com Deus. Tudo que estamos vendo, o que parece belo, às vezes os seus olhos se enchem olhando para o mundo está doente. Tudo que há de belo está se esgotando. E tudo está passando e vai passar. E eu tenho mais ainda, as lutas vai passar, os acertos vai passar, as conquistas vai passar.
O amor se esfriando a cada dia. Mas nós precisamos permanecer firmados em Cristo Jesus, chamados para um propósito, para sermos inabaláveis. De uma hora para outra, não, é um processo, e é nesse processo que a sua construção da identidade, ela tem um amparo. Pastora, que base você tem para falar a construção da identidade? A base do amor de Deus, que Ele nos amou, e Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes, quando você estava ainda sendo formado no ventre da tua mãe, Ele já te amava, Ele já tinha um plano, um propósito para a tua vida. Não foi depois que alguém te trouxe a notícia. Não, somos selados com o selo da promessa. Somos selados com o selo da promessa. Temos falhas, temos desafios, temos sim, mas isso não é para nós baixarmos a cabeça, mas é para nós erguermos em fé e buscar o propósito do Senhor dia após dia. Não se sobrecarregue, não traga acúmulos para a sua vida. Fique atento aonde o ataque começa, aonde o ataque sutilmente vem. Observe se você começa a adoecer, se você começa a parar de gerar frutos, porque diante desses ataques, o inimigo, ele continua sendo um ladrão. E quando nós agimos assim, é como você convidar um estranho para a sua casa, como você colocar um ladrão na sua casa e dizer para ele, fique quietinho aí. Ele não vai ficar. Porque ele veio com uma intenção. E o inimigo, ele tem essa intenção. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é ladrão. Ele é ladrão. E não pense que ele vai deixar para lá. Se você e eu der uma brecha, ele não vai deixar para lá. Ele fará de tudo para acabar comigo e com a tua vida. Ele fará de tudo para que o nome do Senhor seja envergonhado. Quantos têm sido levados à loucura e à insanidade? Quantos têm sido levados à loucura e à insanidade? E se sente sem identidade, sem lar, sem casa. Não tem vontade de voltar para os seus lares. Não tem paz. Estão sendo levados pela loucura, não sabem quem são. Homens e mulheres de Deus que se perdem nesse processo, não sabem mais a sua identidade, não reconhecem o seu lar e muito menos o seu destino. Cada vez que alguém sobe aqui e tem pregado a palavra de Deus, eu louvo a Deus por isso. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, nós temos muitas falhas como igreja, muitos projetos inacabados, muita situação pendente, muitas coisas para colocar no lugar. Mas uma coisa eu e você não podemos falar, que daqui não tem sido falado palavras de vida e palavras de vida eterna, porque o Senhor tem tratado conosco. Até no alongamento, na ginástica de manhã, o irmão César sempre traz uma reflexão, de forma bem sutil, porque muitas pessoas veem que não são cristãos, tem levado para o Senhor. Durante 3 anos e meio eu fiquei, a Helena é a dona da imobiliária e dona desse salão. Ela que pinta quadro, inclusive esse quadro é dela, desde a inauguração da igreja, ela nos presenteou para deixar aqui. Durante 3 anos eu falando para ela, Helena, vamos meditar um pouco a palavra, vamos estudar um pouco a palavra juntas. E nunca dava certo. O ano passado ela começou na aula de ginástica e alongamento. E com 1 mês o Senhor falou, faça o convite novamente. E quando eu falei para ela, ela falou, é o que eu mais queria. Quando acaba o alongamento, que todo mundo vai embora, nós ficamos aqui. Às vezes 1 hora e pouco, estudando a palavra. O que vai acontecer? Eu não sei, é o Senhor que sabe, a obra é dele. Eu só preciso lançar a semente, você só precisa lançar a semente. Você não precisa entender para crer, você precisa crer verdadeiramente. E a vida dela pertence ao Senhor. E a cada dia eu mostro para ela o quão grande é o amor de Deus. Porque é assim que eu fui medida. Como que você foi medido? Com misericórdia? Com amor? Assim eu fui medida. A palavra fala que nós estávamos nas trevas e fomos transportados para a gloriosa luz. E ela tem participado. Esses dias a gente era um domingo de manhã na oração, quando a gente viu ela chegando, não foi, meu bem? Ela estava aí, eu tomei até um susto. E ela falou, pensei que tinha culto. Mas ficou para a oração.
É Deus trabalhando nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem feito. Valorize o que tem feito por você. Valorize tudo o que o Senhor tem feito. Porque é Ele que multiplica, é Ele que nos dá graça e condição sobrenatural. Não perca a sua identidade. Porque se você perder a tua identidade, você vai perder o teu destino. Saiba quem você é e o propósito para que você foi chamado. E o Senhor nos capacitará a cada dia. Por quê, pastora? Porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Já estou finalizando. Eu tenho orado por pessoas, eu oro por vocês, amém? Eu oro pela igreja. Só que tem situações de pessoas que quando eu estou orando, eu falo, Senhor, por que essa pessoa tem passado por isso? E sabe o que o Senhor tem falado? Casos específicos? Pessoas específicas? Temos passado por lutas, por adversidade. E às vezes eu falo, Senhor, por que teu filho ou tua filha está passando por tua coisa? Sabe qual é a resposta do Senhor? Fecha os teus olhos. Ele fala assim, ele é meu. Ele é meu. Ela é minha. É isso que o Senhor fala. E aí às vezes eu nem falo para você. Eu continuo só orando. Porque eu sei que você está passando por luta, por adversidade. As coisas não têm acontecido da forma que você às vezes planeja. E aí eu não vou falar para você, olha, o Senhor falou isso. Não, mas eu quero que você saiba nessa noite. Você pertence ao Senhor. E o Senhor responde numa calmaria, de forma que eu não consigo perguntar mais nada. E Ele diz, Ele é meu. Ela é minha. E até onde isso implica nas nossas vidas? Até onde? Quando Moisés tinha uma grande missão à frente, ele estava precisando ser equipado, revestido, e aí ele vai, Deus, e quando eu chegar lá, o que eu falo? Em nome de quem? O Senhor falou, o eu sou. Diga que o eu sou te enviou. É o suficiente. Então eu quero que você saiba que você é dele, para o propósito dele. E isso é mais que suficiente. Pai, eu te louvo pela vida dos teus filhos, porque eles têm dia após dia, Pai, estão rompendo. Pai, eles estão, Senhor, caminhando, mesmo nas dificuldades. Então, Pai, eu te peço, Senhor, que nenhum roubo, nenhuma atuação do adversário, Senhor, venha estar, Senhor, Senhor, trazendo, Senhor, além daquilo, Pai, além daquilo que o Senhor tem direcionado, além daquilo que o Senhor tem permitido, e que nós podemos, Pai, reconhecer a cada dia o teu propósito e o teu amor, de forma sobrenatural, de forma soberana, Ei, isso tem a ver com fé, isso tem a ver com confiança, isso tem a ver com perseverança. Quando você pensa, Senhor, por que disso, por que daquilo? Ele diz, você é meu, você é minha, para o meu propósito, e o meu nome é exaltado através da tua vida, seja na conquista, seja na derrota. Pai, que esta palavra seja firmada em nossos corações, verdadeiramente, Pai, que esta palavra seja firmada em nossos corações, Pai, que nós possamos, Senhor, olhar para o Senhor e consequentemente reconheceremos quem somos. Há uma armadura para você, há o tamanho da armadura exata para você. Quando Davi, ele estava ali naquela situação, que ele foi levado para aquele momento, e ali ele quis lutar com o gigante. Você já conhece a história. Saul veio com a melhor das intenções, pegou a armadura bonita, a armadura de rei, não é qualquer uma, hein? E pôs nele. Puxa, ele não conseguia nem se mover. E ele entendeu que pelo menos aquela guerra não era com aquela armadura. Deus tinha uma armadura para ele. Mas naquele momento ele usou o que ele tinha na mão. Ele
se dispôs e ele pegou aquelas pedrinhas tão simples para uns, mas tão ungida para ele. Aquilo que está na tua mão, que parece tão pequeno e tão insignificante para muitos, é o que Deus ungiu para você vencer. É o que Deus ungiu para você vencer. Pai, abre os nossos olhos espirituais nesta noite. Abre os nossos olhos espirituais nesta noite, Pai. Eu sinto a atuação do Teu Santo Espírito, Pai. Eu sinto o Teu mover nesta noite, desde o início, desde a abertura do culto. Um dia em que o mundo está lá fora, Pai, fazendo comemorações. Nós estamos aqui para declarar o senhorio de Cristo. Nesta rua Luzerne, número 56, existe um povo declarando o senhorio de Cristo. Te amamos, Senhor. Fique de pé. Te amamos, comece a adorar a Ele. Comece a dizer palavras para Ele. Comece a dizer, eu não sei o que dizer. Diga o quanto Ele é bom e o quanto Ele é maravilhoso. Diga para Ele que você talvez tenha se afastado, talvez você tenha entristecido com a tua ausência. Diga a Ele, eu estou aqui, Pai. Pai, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu. E isto não foi por engano, isto não foi por acaso. Começa a falar com o Senhor, começa. É o teu particular, você e Ele. É você e Ele. Fale palavras para Ele. É o teu amado, é o meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Oh, Pai, Pai, Senhor, toca nos corações. Que haja brasas vivas nos nossos corações. Que haja, Pai, restauração. Que haja saúde emocional. Que as nossas ansiedades possamos lançar sobre o Senhor, Pai, como foi declarado. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Fale com Ele, Ele está juntinho de você. Aleluias. Aleluia, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Anjos proclamam. Te adoramos, Senhor. Tua Te adoramos nesta noite, Pai, te adoramos. Que o nosso coração esteja voltado a Ti, Pai. Prostrado aos Teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá declarando santo. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Filho de Davi. Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, Deus eterno, que é e que há. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Poderoso Deus eterno, que é e que há de vir em glória. Anjos proclamam Tua majestade, prostrado aos Seus pés,
cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz, cantando, te entronizando. Declare: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Poderoso, Tu és santo, santo, Senhor. Deus eterno, que é e que há de vir em glória. Aleluia. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Poderoso Deus eterno, que é e que há de vir em glória. Aleluia, aleluia, Aleluias, declare. aleluia, Aleluias. Oh, Rei dos Reis. Senhor, Senhor, Senhor. aleluia. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Santo, Renova nessa noite. Santo, poderoso Deus eterno, que é e que há de vir em glória. Santo, poderoso Deus eterno, Aleluia. Ele é poderoso. que é e que há de vir em glória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Debaixo dessa mesma unção, estenda a tua mão para cá. Vamos apresentar as sementes ao Senhor. Continua tocando, filho. Aleluias. O Senhor tem nos dado, Ele tem nos sustentado dia após dia. E nós não vamos olhar para valores. Não faça isso, não olhe para valores, mas olhe como semente, a qual o Senhor Ele multiplica. E sabe de uma coisa? O Senhor fala assim: nunca deixe de semear uma semente por ela ser uma só, porque quando ela cair na terra, ela pode produzir muito. Não espere o muito para fazer o que Deus tem falado, mas seja fiel no pouco, porque no muito Ele nos colocará. Pai, eu te agradeço pelos teus filhos, eu te agradeço pela provisão, eu te agradeço por cada semente, cada oferta, cada dizimista, eu te agradeço pelos alimentos, eu te agradeço pela tinta da parede, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito. E Pai, diante disso, que a tua prosperidade, que a tua multiplicação abasteça a vida dos teus filhos, abasteça os celeiros dos teus filhos, ó Pai. Ah, Senhor, que haja, Senhor, a multiplicação, Senhor, que eles não sejam envergonhados, mas que haja condições de compromisso serem honrados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, ó Pai, sementes frutíferas, sementes abençoadas. Nós declaramos colheita abençoada. Em nome do Senhor Jesus, haja vida e vida em abundância, Pai. E que o Senhor sopre nestas áreas, nas áreas, Senhor, das finanças, porque tudo é para a honra e glória do Teu nome. Nada é nosso, tudo é Teu, para o Teu propósito. Assim, Senhor, que
que cada vida dos teus filhos seja abundantemente abençoado neste mês de março. Que neste mês de março seja liberada do Senhor a porção a qual cada um dos teus filhos necessita. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Só teu nome é doce como